Bom dia, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, acabou agora há pouco, derby, né? Corinthians 2, Palmeiras 0, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória gigantesca do Corinthians e um Palmeiras, assim, é muito estranho. Um Palmeiras muito estranho nesse jogo. Vamos falar desse jogo aí, mas se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, dá uma forcinha aí, se inscreve, ativa a notificação para não perder os próximos. Eu faço vários pós-jogos, o quanto eu conseguir fazer de tudo que é time aqui, sempre tentando dar uma atenção grande, assim, pros times no geral. Eu gosto de futebol no geral, então o que der pra me assistir, eu vou estar assistindo. E se você é corintiano, comenta aí com quanto feliz você tá, sobre a cabeça de porco que jogaram, que, meu amigo, que maluquice que foi isso, né? Mas deixa o comentário aí, você corintiano que tá felizão, porque o comentário ajuda demais o vídeo. Não te custa nada e você me ajuda demais, beleza? Então vamos lá. Pra começar pelas escalações, o Palmeiras foi com o Everton no gol, ok? Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Caio Paulista na linha de defesa. Richard Rios e Moreno, Aníbal Moreno, a dupla de volantes. E o quarteto ofensivo ali, né, era o Estevão, o Veiga, o Felipe Anderson e o Flaco Lopes, né? O Estevão e o Felipe Anderson são mais... O Estevão, na verdade, é até mais ponta, né? Mas o Veiga é mais meia mesmo e tal. Então, eu falo quarteto ofensivo pra facilitar aqui na hora de escrever a escalação. E o Corinthians foi com o Hugo Souza no gol, um trio de zaga, 3 zagueiros, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres. A dupla de laterais barra-alas foram o Mateuzinho e o Hugo. Alex Santana e Martinez, de dupla de volantes. O Garro, camisa 10. E Depay e Yuri, Memphis e Yuri, como dupla de ataque. E, assim, vou te falar que o começo do jogo me pareceu que o Palmeiras ia ganhar com tranquilidade, tá? Quer só uma coisinha rapidinho? Nota no SofaScore é maluquice, né? O Richard Rios foi uma das menores notas do jogo. Ele foi um dos melhores jogadores do jogo. Então, nossa mãe, como nota no SofaScore às vezes é extremamente inconfiável, né? Mas, vamos lá, falando do jogo, o Palmeiras ele começou muito bem. Mas assim, muito bem mesmo. Primeiro minuto, primeiros segundos ali já tem uma roubada de bola, o Flaco Lopes vai, chuta, consegue, então ele tá livre, o Palmeiras consegue com 15, 20 segundos de jogo ali já uma boa chance de fazer gol e desperdiça. O Flaco Lopes ele chuta quase em cima do Hugo, mas a bola foi forte então e o Hugo encaixou, né? Então foi uma boa defesa ali, já no comecinho. E os primeiros 15 minutos, mais ou menos, só deu Palmeiras. Só deu Palmeiras. Tem uma chance perdida absurda do... Eu não vou lembrar de quem foi agora. Porque tem... o que eu lembro, tem a defesaça do Hugo. O Hugo faz uma defesaça absurda com o pé, no contrapé. A cabeçada do Flaco pro chão. O Hugo consegue defender no contrapé lindo. Uma defesaça. Depois também tem uma boa jogada do Estevão. Aliás, essa chance perdida do Flaco também foi uma jogada do Estevão. Depois, o Estevão de novo faz a jogadaça, cruza rasteiro. E eu acho que é o Veiga ou o Rios que chega chutando e chuta por cima do gol. Livre, tipo, é gol perdido mesmo. Era chance clara. A bola, ele chutou praticamente da marca do pênalti livre. Então, pra mim, é chance perdida mesmo. O Palmeiras estava amassando ali, mas o Corinthians começou a dar umas escapadas aos poucos. Tem uma chance muito boa do Corinthians num contra-ataque que o Yuri Alberto chuta, o Everton faz uma boa defesa, faz a defesa ali. E o Palmeiras continuava melhor. O primeiro tempo, ele foi melhor do Palmeiras. O Palmeiras ele foi melhor no primeiro tempo. Mas o Corinthians ele começou a equilibrar bem o jogo a partir ali dos 30. Os 30 já tinha conseguido uma escapada ou outra antes, mas começa a equilibrar melhor o jogo a partir dos 30. E o gol sai numa jogada que, assim, com todo respeito, obrigado Palmeiras por ter levado o Caio Paulista. Porque, pelo amor de Deus, de verdade, ele tava vivendo uma boa fase no São Paulo, tudo bem e tal, mas na boa. Eu sempre achei ele achava ele ruim. Defensivamente ele é péssimo, ele conseguia bem ofensivamente, estava numa boa fase, mas defensivamente ele é horroroso. E ele foi isso hoje. Não é que foi um jogo ruim dele, foi um jogo padrão dele. Ele padrão é ruim defensivamente. E o gol que ele praticamente entrega
o gol do Corinthians. Ele simplesmente vai afastar uma bola na área e vai com o pé ruim, cai, se estabalhou todo, não sei o quê. E o Garro vai lá na sobra, né? A bola sobra pro Yuri que faz. Eu não vou lembrar pra quem sobra, mas o Yuri mesmo. Não, é o Mateuzinho dá assistência. Dá uma rolada pra trás, né? Rola a bola pra trás e o Garro dá a chapada. Uma paulada rasteira no cantinho. Sem chance de defesa. Esse foi golaço mesmo, golaço do Garro, que precisava dar uma resposta, né? Porque ele foi muito responsável pela eliminação do Corinthians contra o Racing. O Garro, ele teve a bola pra fazer o 2-0 aos, sei lá, 20 minutos de jogo. E aí, acabava. Você provavelmente faz aquele gol lá contra o Racing e você acabava com o time dos caras. Então, ele precisava dar uma resposta. O Corinthians, no geral, mas ele precisava dar uma resposta de aparecer em jogo grande e tal. Tava sendo já taxado como jogador pipoqueiro, jogador que não aparece em jogo grande, que se esconde. E ele deu a resposta. Um golaço. Ele meteu um golaço lindo. Aí, o segundo tempo, cara, o Ramon Dias, ele volta com uma troca forçada. Ele teve que tirar o André Ramalho, que sentiu, e coloca o Ranieri. E o Palmeiras volta sem nenhuma troca. Mas, cara, o segundo tempo, ele foi praticamente inteiro do Corinthians. O Corinthians, ele dominou o Palmeiras em todos os sentidos. O Palmeiras, ele não levava... Assim, na verdade, o Palmeiras levou o perigo, porque é um time muito bem treinado e tal, então... Só que, cara, o Hugo, ele fez algumas defesas muito importantes. O Hugo, ele foi um dos melhores jogadores em campo, tá? Ele foi extremamente importante nesse jogo. Tem uma defesa específica que ele faz que é um absurdo. É uma defesaça sensacional. Na reta final ali ele se estica todo, a cabeçada do Rony, pega a bola lá no cantinho, baixa ainda. Nossa, foi uma defesa linda. Linda, linda, linda. Então ele foi muito importante, o Hugo. O Palmeiras conseguiu levar algum perigo, sim. Mas, no geral, o Corinthians, ele foi muito superior. Ele dominou o Palmeiras mentalmente. Dominou os espaços, o Palmeiras, ele dificilmente conseguia penetrar a defesa do Corinthians. E um Palmeiras também muito diferente, muito irreconhecível até. O Palmeiras muito espaçado, dando muito espaço pro Corinthians. O Corinthians na reta final, ele tava com o Félix Torres O Félix Torres não, o Martínez, né? O José Martínez estava machucado em campo, ele não conseguia andar direito. Então o Palmeiras era como se estivesse com um a mais. E deu espaço para contra-ataque. O Corinthians teve espaços para contra-ataque, enquanto o Palmeiras ganhava de 2-0 e tal. O Corinthians ganhava de 2-0. Então, beleza, vai ter contra-ataque, vai deixar espaço. Mas não era isso. Porque o Palmeiras estava muito espaçado, estava muito frágil. Foi um jogo muito estranho do Palmeiras e uma vitória, um jogaço do Corinthians. O Corinthians deu a vida nesse jogo. Foi aquelas vitórias marcantes que o Corinthians tem em casa, né? Que tem tudo pra dar errado, tem toda a desvantagem, tudo vai lá, toma. 2-0 no Palmeiras, que teve, sei lá, mano a mano e tal, jogador a jogador, não sei o que, que foi ou 10-1 pro Palmeiras. Então, cara, o Palmeiras tinha tudo pra ganhar esse jogo e dar uma chance, afundar o Corinthians. Tipo, o Palmeiras ganha esse jogo, ele cola no Botafogo e aumenta a chance... muita chance do Corinthians ser rebaixado. E tinha tudo pro Palmeiras ganhar esse jogo. E o Corinthians foi lá em 2-0. Lindo. E o gol do 2-0, cara, na boa, o que o Everton fez? Não dá pra entender. Não dá pra entender o que o Everton fez. Eu não sei se... Eu acho que ele tava com miopia. Eu acho que é isso. Acho que ele deve ter miopia. A miopia dele atacou de um jeito bizarro naquele momento. E ele achou que a bola tava mais perto do que tava. Quando você tocou foi pra longe. Ou sei lá, ele tem... Eu não sei o que aconteceu com ele. Alguma coisa aconteceu com ele. Não dá, não, que é na boa. Não tem como eu descrever aqui. Ele saiu catando borboleta. Ele saiu correndo pra bola pra tentar pegar a bola no passe errado do Garro. A assistência foi do Garro, mas o passe foi errado. Ele foi muito forte. Então, o Everton, ao invés dele ir em direção à bola, ele fez uma curva em direção à bola e o Yuri chegou antes. E fez o 2-0 ali, que acabou com o jogo. O 2-0 acaba com o jogo. E o Yuri Alberto, inclusive, grande fase. Grande fase do Yuri. Não tá tendo que fazer pivôzão, que não é a dele. Ele está jogando muito mais como jogador de infiltração.
E melhorou muito. Ele melhorou muito, inclusive psicologicamente, tá? O Yuri, eu sempre vejo todo mundo falando isso. Cara, ele é muito psicólogo. Tipo, o psicológico dele, ele afeta demais, demais o jogo dele. Se ele errar as duas, três primeiras bolas, ele vai ser horroroso no jogo. Se ele acertar as duas, três primeiras bolas, ele vai... O psicológico dele vai lá pra cima e ele cresce muito de rendimento. E eu tô realmente vendo isso. Eu realmente estou vendo isso porque, por exemplo, o primeiro jogo, primeiro chute dele a gol, se eu não me engano, foi uma defesaça do Everton. Então ali o psicológico dele já cresceu um pouco. Depois ele tenta uma cobertura, mas que o Everton faz a defesaça, mas estava impedido e tal. Então meio que se anula ali e tal. Mas o Yuri ele foi muito bem. E ele está indo muito bem porque ele não está jogando de pivôzão. Ele está jogando como um jogador de infiltração. E um jogador de infiltração por dentro. Mas ele é quase um ponta. Na verdade, ele é mais sabe o meio atacante que chega como elemento surpresa? O Yuri, ele é quase isso. Ele está muito bem hoje. Ele penetrou, infiltrou várias vezes na defesa do Palmeiras e foi muito bem. E de novo, né? Depois do 2-0, o Palmeiras acaba. O Palmeiras não consegue, sim. Ele deixa muito espaço e tudo mais. Assim, foi uma partida horrorosa do Palmeiras que se distancia. Pode, né? Pelo menos pode se distanciar do título. Porque o Botafogo, se ganhar o jogo que vai ter agora e vai jogar contra o Vasco em casa, tem tudo pra ganhar. Vai abrir o quê? 6 pontos. 6 pontos de vantagem pro Palmeiras. E o que pode ser algo muito já muito definitivo já, porque falta o quê? Falta 6 rodadas. O Palmeiras tem mais 6 jogos. Se o Botafogo ganhar o próximo jogo, vai ter mais 6 jogos, sendo 6 pontos a mais. Então, o Palmeiras, com essa derrota, se o Botafogo ganhar o jogo dele, ele pode praticamente dar adeus a título. Mas, né, é futebol. A gente viu o que o próprio Botafogo fez ano passado. Não tá dando sinais de que vá fazer isso esse ano, mas tudo pode acontecer. E só para dar alguns destaques individuais agora desse jogo, o Depay eu achei que ele foi muito mal, achei que ele sentiu demais o físico, ele acho que é o 4º jogo seguido que ele é titular, não aguentou, já não aguenta mais. Então, aqueles problemas físicos que eu falava muito e criticava muito quando ele chegou, estão começando a se apresentar. Vai ser um jogador que tem que ter minutos muito dosados. Tipo, é isso. 4 jogos seguidos, o time precisando dele. Enquanto ele teve um pouco de fôlego, ele foi bem nesses 3 jogos, né, que ele jogou. Hoje ele foi horroroso, ele não fez nada. Sério, foi muito mal o Memphis hoje. O Rodrigo Garro, que deu a resposta, né? O Hugo Souza, que foi extremamente importante, ele fez várias e várias defesas, várias intervenções, saída de bola no geral também. Ele foi muito importante nesse jogo. O André Ramalho eu achei muito bom também, uma boa partida dele. Jogando com 3 zagueiros, né? Ele tendo mais liberdade pra jogar, mas acabou saindo, né, no intervalo, machucado. Mas o primeiro tempo dele eu achei bem interessante, bem bom. O Martinez, cara, na verdade essa dupla, o Alex Santana e o Martinez, eu não vejo eles com muita qualidade técnica. Eu realmente não vejo isso. Mas o pulmão que esses caras têm, o quanto eles correm, o quanto eles marcam, dá muito, muito vigor. O tanto de vigor que esses dois caras deram pro meio-campo do Corinthians foi também impressionante. O Martinez, ele fez um jogo muito bom mesmo, o Alex Santana. Também o Alex Santana, eu acho até que ele tem mais qualidade técnica do que o Martinez. Eu acho que o Alex Santana melhor nisso, tanto que ele tem gols de fora da área e tal, ele tem essa característica. Mas os dois ali com muito vigor, muito pulmão, ajudaram demais na marcação. E do lado do Palmeiras, né, aliás, o Yuri, né? O Yuri entrou, fez o gol ali e tal, tá? Faz maravilhosa. Do lado do Palmeiras, eu tenho que destacar Marcos Rocha e Caio Paulista. Cara, não é possível que o Abel Ferreira insista nesses dois caras. O Marcos Rocha, um aposentado em atividade, né? Usando as aspas aqui porque é só o termo para falar que ele tá muito mal. Ele tá muito mal, ele não tem mais pulmão para isso. Ele não tem mais condição de jogar de lateral. Ele talvez precise jogar de terceiro zagueiro e mesmo assim, para mim é uma péssima ideia. Não é um bom. Não, o Marcos Rocha ele não vai entregar mais do que qualquer outro zagueiro do Palmeiras jogando de terceiro zagueiro. E de lateral, então, menos ainda. Então, não entendo a assistência do Abel no Marcos Rocha.
E no Caio Paulista, menos ainda. Menos ainda, porque o Marcos Rocha pelo menos foi o cara de confiança dele durante esse tempo. O Caio Paulista é horroroso. Ele é horroroso defensivamente, ofensivamente. Ele tropeça na bola muitas vezes, eu lembro disso no São Paulo. Nele no São Paulo. Tava numa boa fase, ele driblava muito, driblava pra caramba e tal, mas ele é ruim tecnicamente. Várias e várias vezes ele conseguia, sei lá, driblar dois, três caras, chegava cara a cara com o goleiro e isolava. Então, ele é bom no drible, mas ele não é bom tecnicamente e ele não é inteligente. Ele não é inteligente, não é uma lateral que vai vai dar um apoio ofensivo interessante só com o drible. Ele não é esse cara e defensivamente a gente viu o que ele fez no primeiro gol do Corinthians. O Richard Rios eu achei que fez no primeiro tempo bem bom, se movimentou bastante. O Vitor Reis, cara, esse moleque talentoso pra caramba também, muito bom ele. O Flaco, ele morreu de fome, acho que é muito isso, ele morreu de fome, a bola não chegou tantas vezes, ele até teve aquela bola, teve a cabeçada que o Hugo defende ali no começo. E tem um outro chute também, né? Mas ele não acertou esses dois e depois disso eu não lembro de nenhuma outra chance que ele realmente teve de finalizar. E, cara, o Felipe Anderson também muito mal, não achei que ele conseguiu fazer praticamente nada. Do Palmeiras, quem salvou mesmo foi o Estevão. O Estevão e acho que até o Veiga um pouco. O Veiga um pouco menos, mas, cara, o Estevão no começo ele tava deitando e rolando ali do lado direito, do lado esquerdo do Corinthians. Mas ele também começou a cair de rendimento porque a marcação nele começou a ficar mais forte e não deu certo. Não deu certo, ele não conseguiu. Ele desequilibrou no começo, mas depois o Corinthians foi prendendo ele cada vez mais e ele passou a ser mais um jogador comum em campo. Tudo bem, eu também não teria tirado ele, tá? Eu acho que o Estevão, ele teria que ficar até o final porque ele é diferenciado, ele é talentoso, ele poderia em uma jogadaça decidir o jogo. Acabou não acontecendo, até porque o Abel tirou ele muito cedo. Ele sai... Quando? Ele sai aos 68 minutos. Aos 68 minutos ele sai pra colocar o Gabriel Menino. E então, na boa, não achei... Aliás, as substituições do Abel também foram bem ruins pra mim. Ele tirou o Moreno pra colocar o Maurício, beleza. Tava perdendo o jogo ali, tentar ser mais ofensivo. Tirou o Estevão, que eu não teria tirado. Colocou o menino, que até meteu bola na trave e tal, mas... são outros tipos de jogadores, outra comparação, não é? Outra prateleira de jogador. Ele tirou o Lopes pra colocar o Rony, na boa. O Rony, ele tem muita vontade. Só. Muita vontade e só. E é rápido. Ele tem dessas duas características. Né? Muito mal o Rony também, não entrou, não fez nada. O Vanderlan, Cara, ele entrou tão mal quanto o Caio Paulista. O Vanderlan, pra mim, ele é muito bom lateral. Ele é jovem, talentoso para um caramba. Pra mim é um absurdo o Vanderlan estar na reserva do Caio Paulista. Pra mim é um absurdo. Pra mim ele é muito melhor, muito mais jogador do que o Caio Paulista. Mas ele entrou horroroso. Ele entrou tão mal quanto. Errou passe de 2 metros, lançamento errado umas 4 vezes. Muito mal. Entrou muito mal mesmo. E o Dudu, né? O Dudu, aliás, essas foram as duas primeiras trocas do Abel, que eu até concordei, assim, ele fez as trocas e falei, opa, aí finalmente o lado esquerdo do Palmeiras pode começar a funcionar, porque Felipe Anderson e Caio Paulista foram horrorosos, mas os dois entraram mal, o Dudu nem tanto, até teve uma chance ou outra ali, mas o Vanderlan também muito mal. E, bom, acho que é isso, basicamente esse é o resumo do que foi esse jogo. O Palmeiras com essa derrota pode se distanciar muito da disputa do título. E o Corinthians, com essa vitória, ele pode ter se distanciado bastante da briga contra o rebaixamento. Não acho que já escapou, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense tá com um jogo a menos. Tudo bem que deve perder esse jogo a menos também, porque tá jogando horrorosamente. Mas o Criciúma tem um jogo a menos também. Então, se o Criciúma ganha esse jogo a menos, passa o Corinthians. O Corinthians fica ali em 14º. Então, tá muito apertado ali ainda. O Corinthians não tem jogado mais pra ser rebaixado. Eu acho que, por mérito, o Corinthians não merecia ser rebaixado. Eu acho que é isso, mas ainda tá na briga. A verdade é essa. Mais uma vitória gigantesca dessa dá um ânimo absurdo e pode alavancar aí, pode dar uma arrancada aí pro Corinthians pra
se salvar desse rebaixamento de uma vez que... embora, beleza, eu sou rival, óbvio que eu tava torcendo pra isso acontecer, não vou negar. Mas a torcida do Corinthians, vamos concordar, né? Não merece isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder os próximos. Eu faço vários pós-jogos, o quanto eu consegui fazer, de tudo que é jogo aqui do futebol brasileiro. E lembrando, comenta aí. Comenta aqui você acha que foi o melhor jogador em campo, tá? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Beijo, tchau!